Olá, sou o pastor Djalma Martins e esse é o nosso canal Mais um Momento com a Palavra. Aqui nós temos compartilhado com vocês uma porção da Palavra de Deus, direto do coração do Senhor para o seu coração. Essa semana nós iremos dar início a uma série de estudos, básicos sobre como estudar a Bíblia. Então é importante que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva, porque nós estaremos colocando na descrição desse vídeo e dos próximos vídeos, enquanto estivermos estudando, o nosso e-mail para você entrar em contato, mandar um alô através desse e-mail, e nós estaremos enviando uma apostila em PDF para você acompanhar essas aulas. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, mande a sua mensagem para este e-mail. Eu estarei providenciando o envio dessa apostila, nos ensinando, de forma básica sobre como estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. É claro, não é um estudo profundo, não é nada a nível de uma exegese que exija demais conhecimentos dos originais, como do grego e do hebraico, mas vai te dar algumas ferramentas para você saber como extrair mensagens para a sua vida e mensagens para outras pessoas que você desejar compartilhar a palavra de Deus. Mas se inscreva no nosso canal, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe as mensagens que nós temos publicado aqui no nosso canal. É importante também que você deixe o seu like para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e assim passe a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Vamos lá para a nossa palavra de hoje. Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre o tema Lendo a Bíblia, Como que nós precisamos aprender de uma forma simples, de uma forma objetiva, a ler a Bíblia. Primeiramente, muitas pessoas têm dificuldade, quando pensam em ler a Bíblia toda, sobre por onde começar a ler a Bíblia, Se pega do começo mesmo, de Gênesis, se tem algum livro especial, específico para começar. Geralmente eu oriento como um leitor bíblico, como alguém que já leu a Bíblia algumas vezes, eu oriento que a pessoa comece pelo Evangelho de João. Então, o primeiro texto, primeiro livro da Bíblia, para entendermos melhor todo o conteúdo da Bíblia, é começar pelo Evangelho de João. Lê o Evangelho de João todo, depois você volta e começa a ler o Evangelho de Mateus, e assim você segue em frente. E aí você pula o Evangelho de João, é claro, porque já leu, foi o primeiro evangelho que você leu, e você passa aí pelas cartas, Atos, as cartas, e vai até próximo ao final. Quando chegar no final, que é o livro do Apocalipse, você para, e aí você não lê o livro do Apocalipse, você volta para o princípio e começa a ler Gênesis. Aí você lê Gênesis e, sequentemente, você vai até os evangelhos, que é onde você já tinha começado a ler. Aí você, chegando nos profetas menores, no último profeta menor, você faz a leitura e depois você pula os evangelhos, porque você já leu, e vai para o Apocalipse. Ou seja, lê no final o livro do Apocalipse, porque ele apesar de ser uma revelação de Jesus Cristo a João, é um livro historicamente composto pelo Antigo Testamento, acontecimentos do Antigo Testamento e acontecimentos do Novo Testamento. No futuro, quem sabe, se Deus assim nos permitir, nós estaremos dando um estudo, nós temos um estudo sobre o Apocalipse, de uma forma muito simples, até baseado no livro do Hendrickson. E aí eu poderia compartilhar com vocês esse estudo também. Então, tente ouvir esse vídeo mais vezes para você guardar a ordem e saber como começar a ler a Bíblia, que é bastante importante obedecer essa cronologia de leitura, Vai te ajudar a fixar melhor os fatos, os acontecimentos e assim ter uma sequência mais lógica, Lembre-se, não estou dizendo aqui que essa é uma lógica temporal, ou seja, primeiro livro, segundo livro, até porque vários livros que vêm antes de outros livros foram escritos depois.
Então não há essa ordem cronológica, mas há uma ordem de fatos, de acontecimentos, né? Há uma ordem dentro daquilo que Deus desejou ensinar ao seu povo. Eu gostaria de começar primeiro sobre o que é mais importante para lermos a Bíblia, né? É bem interessante porque, é lógico que tem uma Bíblia, você tem que ter uma Bíblia, seja na versão que for mais confortável, né, para você, ou ter várias versões para que você possa fazer algumas comparações, né? Você não precisa nem comprar, mas na própria internet você pode analisar essas versões e fazer comparações, porque às vezes a mudança de um significado de uma palavra, né, ou um acréscimo de significados de uma palavra pode abrir o seu entendimento melhor do que outras palavras que significam a mesma coisa, mas que talvez não sejam palavras familiares ao seu vocabulário, você não tenha assim muita familiaridade ao ler essas palavras, então elas não têm um sentido mais claro, mais real para você. Então é importante você poder analisar ou ler o texto em várias versões para te ajudar a entender melhor o conteúdo do texto. Mas a primeira coisa que devemos saber é que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus, Deus inspirou os escritores e nós entendemos na própria Bíblia que não existe nenhuma profecia bíblica que não tenha sido inspirada pelo Espírito Santo. E ela serve para a doutrina, para a correção, para a direção, para nos aperfeiçoar, para nos exortar, para nos animar, para nos fortalecer, porém, não como um livro comum, né, em que é um livro que às vezes a parte emocional é mais forte, né? Até o enredo coopera para mexer com o nosso coração. A Bíblia não é um livro assim. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, apesar de ter várias histórias, né, maravilhosas e novelas, como nós costumamos pensar também, livros poéticos, né, de ter poesias maravilhosas como os Salmos, mas é um livro que o fundo é espiritual. Né? São pessoas que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, para que eu venha entender além da letra, ou seja, além daquilo que a letra está me dizendo, está me apresentando historicamente, geograficamente, né, contextualmente, exegeticamente, eu preciso entender espiritualmente, que é o que vai fazer a diferença na minha vida. E eu vou entender também que nem sempre eu vou poder fazer uma ponte rápida, entre aquilo que foi ensinado anteriormente e aquilo que eu estou vivendo hoje, porque existem anos, né, que separam a experiência da escrita da Bíblia e a minha vida hoje. Então, espiritualmente, eu tenho que entender que algumas coisas foram escritas dentro de uma geografia diferente, de um contexto político, social, econômico diferente, dentro de um projeto e propósito diferente, quando Deus inspirou, às vezes até como o Pentateuco, por exemplo, que foi escrito posteriormente aos fatos narrados. Né? Moisés, quando escreveu, ele não estava na criação, mas ele narra sobre a criação. Então Deus o inspirou, né? Deus fez com que ele recebesse a sabedoria e o conhecimento, ou o entendimento necessário para escrever o que Deus gostaria que ele tomasse nota, que ele escrevesse. Alguns livros foram escritos porque as pessoas acompanharam os fatos, elas estavam lá. Outros foram diretamente por pessoas que narraram, escreveram, e depois foram compilados esses textos e escritos posteriormente aos acontecimentos. Então, é um livro extremamente espiritual. E diante disso, né, a primeira dica que a gente dá é que a gente precisa orar. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia sem orar, sem pedir a direção de Deus, sem se colocar diante do Senhor e suplicar a Deus, e clamar ao Senhor que Ele te ensine, que o Espírito Santo te ensine, que o Espírito de sabedoria, né, te dê o entendimento necessário para você compreender o que Deus está ensinando ali. Por não ser um livro comum, que eu chego de qualquer jeito, em qualquer momento, e abro ali e acho que Deus vai falar e eu vou entender o que Ele está dizendo. Então eu preciso orar, eu preciso abrir meu coração diante do Senhor e apresentar a Ele a necessidade que eu tenho de entender o que Ele quer para a minha vida, o que Ele deseja para a minha vida. Então o primeiro princípio para um bom leitor da Bíblia é a oração, é orar.
é pedir iluminação de Deus, né? Porque a inspiração Deus deu quando a Bíblia foi escrita. E a iluminação é quando nós lemos a Bíblia, quando nós precisamos entender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, isso é o primeiro grande princípio para alguém que quer entender, para alguém que quer buscar uma verdadeira edificação através de um estudo da palavra de Deus. A segunda coisa, o segundo princípio, é que devemos ler o texto mais de uma vez. Precisamos ler o texto quantas vezes for necessário para podermos compreender sobre o que o texto está falando. Mais à frente, nesse mesmo estudo de hoje, eu vou explicar um pouquinho, né, sobre as bases, ou seja, as estruturas, né, que cada livro tem, né, sem falar de cada livro, é claro ainda, mas as estruturas que cada livro tem que compõem a formação da sua escrita. Então, eu preciso entender essa estrutura do texto quando eu estou lendo, ou seja, uma dessas estruturas, se o texto trabalha em torno da figura de uma pessoa, a história de uma pessoa, é uma biografia, é o que ela viveu, são as experiências dela com Deus. Então, eu preciso, ao ler o texto, abrir meu coração e pedir que Deus, através da ação do Espírito Santo, ilumine meu coração para que eu entenda o texto. Então, eu preciso ler 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes for necessário. Lembre-se que estou falando de estudo da Bíblia, não estou falando de uma leitura devocional. Uma leitura devocional, você lê o texto, ora, agradece ao Senhor, coloca o seu coração diante de Deus e pede para Deus falar contigo, te orientar durante o dia, dirigir a sua vida. Então, isso é um estudo devocional, né? Isso é uma leitura devocional, perdão. Um estudo, ele requer mais tempo, ele requer dedicação. Você precisa anotar o que você está estudando, o que você entendeu, as suas dúvidas. Então, você precisa ler o texto mais vezes. Ao estudar a Bíblia, você precisa sempre ler mais de uma vez o texto que você separou para estudar. E aí é importante também que você tenha outras versões, né? Você pode usar outras versões e ler o mesmo texto em outras versões, para tentar entender sobre o que o texto está falando, sobre quem o texto está falando. E eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua leitura. Ore, peça ao Senhor a direção. Eu tenho certeza que Deus vai te encaminhar para essa segunda etapa, que é você ler, reler, até que haja uma compreensão, né? É necessário ampliar esse entendimento através da leitura. Não tem como você aumentar o seu entendimento sem que leia a Bíblia, o texto, mais vezes do que nós temos o costume de ler, que é ler uma vez, que se aplica apenas à leitura devocional. Devocional você lê uma vez, ora, e aí conta com a direção, com a iluminação, com a inspiração, com a ministração do Espírito Santo ao seu coração. No estudo você ora, você conta com a iluminação, com a ministração, com a direção do Espírito Santo, mas também com a capacidade de entender o texto lendo mais vezes na mesma versão ou em outras versões também. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Então, uma primeira coisa, né, na primeira vez que você lê um livro, procure entender o propósito declarado do livro. Qual é o propósito do livro, né? Por exemplo, o livro de João, né? Qual é o propósito do livro de João? Então, até João capítulo 20, versículo 31, a parte A, diz assim: estes, né, os fatos que estão narrados lá, que foram escritos, estes, porém, foram registrados para que creasse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O propósito do livro de João é exaltar, evidenciar, né, que Jesus é o Filho de Deus. João já começa falando assim: e o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ainda diz assim: aqueles que creem, né, em Jesus Cristo serão feitos filhos de Deus, assim como Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, a proposta do livro de João é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem todo um contexto histórico, geográfico por trás disso, que talvez, né, no momento não é interessante você aprender ainda, porque requer um estudo mais aprofundado sobre esses livros, como, por exemplo, João estava combatendo doutrinas heréticas quando ele
defendeu aqui, né, a figura de Cristo como Filho de Deus, né, como o Verbo encarnado. Eu não vou falar sobre isso agora, porque é um estudo básico de aprendizado da palavra de Deus. Então, não é um curso de teologia, um bacharel, né, ou um curso básico de teologia. É um curso de estudo da Bíblia sobre como tirar, né, lições e verdades dentro da palavra de Deus para aplicar a minha vida. Mas João, quando escreveu, né, sobre Jesus Cristo, ele tinha um propósito, ele estava combatendo algumas doutrinas que se levantaram contra esta ideia, né, que ele combate aqui, evidenciando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A segunda coisa é que durante a segunda leitura, tá, procure frases repetidas. Todos os livros da Bíblia tem frases que se repetem mais vezes. Você vai nos Salmos, então, né? Tem os paralelismos, tem as frases, os pensamentos que se reafirmam, né, em cada texto, e você vai encontrar repetições. Essas repetições, elas são importantes. Por quê? Porque o escritor ele está dando ênfase ao pensamento, ele está enfatizando o pensamento quando ele começa a repetir, quando ele começa a apresentar dentro do texto a palavra mais vezes. Não sei se você já prestou atenção, mas vários textos, por exemplo, tem a palavra Senhor escrita com letra maiúscula, e essa palavra aparece várias vezes, Senhor, né, e o Senhor, e o Senhor, e ele está enfatizando, né, quando na Bíblia a palavra Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, a soberania, a grandiosidade, né, o nome acima de todos os nomes, e dentro daqueles fatos, como que Deus age, como que Deus trabalha dentro daquelas realidades que o escritor está narrando ali, como que Deus se apresenta no texto. Então, procure frases repetitivas, palavras repetitivas, e você vai grifando na sua Bíblia, você vai anotando quantas vezes essas palavras apareceram e qual o sentido, qual a ênfase que essas palavras deram ao contexto do texto que você está lendo. Então, marque as palavras, as frases que se repetem, né? Quando você começar a estudar a Bíblia, na segunda fase você começa a grifar, a marcar, né? Compra uma canetinha lá, marca texto, comece a marcar e a identificar ali as frases que se repetem e as palavras que se repetem, né? E aí nós vamos para a terceira, né? Além das frases repetidas, precisamos saber que os livros na Escritura são todos estruturados ao redor de 5 áreas principais. Ou seja, todos os livros da Bíblia, eles são fundamentados em 5 áreas principais. Quais são essas 5 áreas principais? Vamos diretamente a elas. Pessoas. Às vezes você começa a ler um texto na Bíblia, está falando de alguém falando para alguém. Geralmente, o Senhor, né, falando aos profetas, falando aos discípulos, falando às multidões, geralmente Jesus falando, geralmente os discípulos falando a alguém, geralmente alguém falando a Deus, alguém falando a Jesus, alguém falando aos discípulos, alguém falando às multidões, né, pessoas falando umas às outras, né? Então, geralmente, dentro dessa estrutura da escrita bíblica, essas pessoas elas têm um papel importante dentro de cada história, de cada contexto. Um exemplo é o primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis e Gênesis. Tá? É alguém falando alguém determinada coisa. Então, pessoas, né, fazem parte dessa estrutura, né, básica dos escritos bíblicos. A segunda coisa são os lugares. Os lugares também, onde aconteceu, né? Porque, dependendo de onde aconteceu, Deus quer ensinar algo especificamente. Então, as pessoas, os povos, para quem, onde aconteceu, próximo ao rio tal, junto à cidade de. Então, são os lugares que geograficamente querem falar mais do que a história em si está falando. Nós vamos encontrar isso nas ações de Jesus Cristo, nos milagres de Jesus Cristo, quando Jesus deixa de ir por um caminho e vai por outro, porque ele quer encontrar aquela pessoa lá naquele lugar
Por exemplo, a mulher samaritana, quando Jesus vai por aquele lugar, não é? Mesmo como judeu, ele passa por Samaria, né? Os judeus costumavam dar a volta para não passar por Samaria, e ele passa por Samaria porque ele queria encontrar aquela mulher lá e ali operar o milagre da salvação, da libertação na vida daquela mulher. Então, o que acontece? Os lugares, eles falam muito dentro do contexto bíblico. As cidades, né? Falam muito, os rios, as regiões, né? O que Deus está falando tem sempre muito a ver com a questão geográfica, com o lugar em que o milagre aconteceu, em que o ensino aconteceu, em que Deus ministrou ao povo. Então, preste atenção nos lugares, né? Nós temos isso em Atos dos Apóstolos, por exemplo, né? Lá em Atos acontece o milagre de Deus ministrar em línguas, né? Em cada língua, que as pessoas que estavam ali, que passavam por ali, recebiam o evangelho na sua própria língua. Era um lugar de transição, um lugar onde as pessoas passavam. Então, ali aconteceu a pregação que fez com que muitas pessoas fossem alcançadas pelo evangelho, ao mesmo tempo, cada uma em sua língua. Ou seja, o lugar falou muito, o lugar foi muito importante ali. Então, Atos dos Apóstolos ainda, e também o livro de Josué, tem uma ênfase muito grande nos lugares. Ao ler, você começa a identificar os lugares em que os fatos acontecem, em que Deus começa a narrar através do escritor os acontecimentos. Os eventos também. Os eventos falam muito, né? Os acontecimentos em si mesmo. O que aconteceu? Como aconteceu? Então, esses eventos, eles dizem muito em cada livro. Eles falam muito em cada livro. Isso é uma questão estrutural, literária, né? Então, os eventos trazem significados importantes, como os milagres, né? As curas, os ensinos, as libertações que aconteceram ali, os confrontos e tantos outros acontecimentos, né? Que parecem fatos isolados, eles significam muita coisa quando nós olhamos e prestamos atenção, damos uma atenção especial aos acontecimentos. Eles falam muito mais do que quando nós passamos sem prestarmos atenção nos acontecimentos. E às vezes a nossa leitura da Bíblia é muito simplista. Nós passamos direto esperando que haja um toque especial de Deus, só se entendermos nada que está acontecendo. Então, quem estuda a Bíblia precisa estar atento às pessoas, os lugares, os eventos, né? Livros característicos dos eventos, os evangelhos e Gênesis também. A quarta coisa são as ideias, a quarta estrutura são as ideias, sobre o que o texto está falando, qual é a ideia do texto, né? Ele está falando sobre o quê? É uma doutrina? É uma carta? É uma ideia de exortação? É um aconselhamento, né? Deus está aconselhando, né? Deus está instruindo. Qual é a ideia, né, que o texto está transmitindo, que ele quer transmitir ali? Qual é a ideia geral, estrutural do texto, né? Para isso nós temos Romanos, que é uma carta doutrinária. A ideia é chamar a atenção aos princípios e à vida, né, pautada no Evangelho, na Palavra de Deus. E também Provérbios, que é um livro de vários conselhos. Então, qual é a ideia? Transmitir conselhos, sabedoria, né, às pessoas que estão lendo. Então, você começa a entender a estrutura do texto, que ele quer dizer, quando você tem uma visão também da ideia geral, estrutural do texto. E, por último, não menos importante, o tempo que foi escrito, o tempo. Em que tempo foi? O que estava acontecendo que narra que foi no tempo tal? No ano da morte do rei Uzias, por exemplo, no livro de Isaías, que tempo é esse? Como estava vivendo o povo nesse tempo, né? Tantas semanas depois da ressurreição de Cristo, um tempo, né? Um período depois do acontecimento, tal, acontece isso. O tempo. O que o tempo quer dizer? Por que a ênfase ali é o tempo? Quando eu entendo o tempo, eu entendo também o que estava acontecendo, o contexto no qual aquele texto está inserido, né? E aí, num estudo mais profundo, né, não é o caso aqui, nós vamos entender o contexto remoto, o contexto imediato, o contexto posterior, em que um texto foi escrito e qual o propósito, né, que ele alcançou nesses contextos. Mas isso é um estudo mais aprofundado, né?
e não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é simplificar o máximo possível, sem banalizar, é claro, o estudo da Bíblia, mas simplificar e dar ferramentas para que você possa começar a se interessar a estudar mais a palavra de Deus e quem sabe, né, a desenvolver, mas eu comecei assim, né, estudando a Bíblia, depois quis fazer um curso, depois eu fiz outro, depois eu fiz outro e continuo estudando para aprender mais sobre como estudar a Bíblia, sobre como aprender da Bíblia, sobre como ensinar sobre a Bíblia também. Então, nessa estrutura de tempo, nós temos Lucas, né? Outros livros também, mas eu coloquei aqui os livros mais enfáticos nesse contexto. Nós temos Lucas e temos o Apocalipse, que fala sobre esse tempo também, né? Apesar do Apocalipse parecer até um texto atemporal, mas ele é trabalhado dentro de um tempo. Isso é muito importante até na interpretação do livro do Apocalipse, que causa medo em muitas pessoas, espanto e confusão na hora de interpretar, sendo que o livro foi escrito em um tempo, para um tempo também, né? E é um livro profeticamente atemporal, porque ele abraça o passado, o presente, quando ele foi escrito, e o futuro, né, no qual nós estamos inseridos. Mas é importante entender o contexto do tempo nesses livros também e em outros que vai falar sobre isso. Então, essas coisas, né, que nós acabamos de transmitir para vocês são as coisas iniciais diante das quais nós iremos estruturar, né, e precisamos estruturar as nossas leituras bíblicas. Então, repasse esse texto, esse vídeo, quantas vezes você precisar fazer, ele vai ficar aí no YouTube. Não se esqueça eu vou deixar na descrição o meu e-mail, você vai dar um alô lá, olá, né? Vai falar, olha, eu me inscrevi no canal, que é a condição, né, para você acessar essa apostila, só o curso é grátis, você não vai pagar nada por isso, tá? Mas é importante que você copie o endereço de e-mail e mande, olá, eu me inscrevi no curso, gostaria de receber a apostila. Você vai deixar o seu comentário ali, você vai, né, aqui no próprio canal, vai colocar suas dúvidas e, à medida do possível, eu vou estar esclarecendo, tirando essas dúvidas, tá? Mas se inscreva no canal, é importante. Se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa receber esse material, ser abençoado por essas aulas, é claro. Pode compartilhar à vontade com outras pessoas e quem sabe no futuro próximo estarmos dando mais cursos. Essa é a primeira aula, nós iremos dar outras aulas aqui também. Eu gostaria de deixar uma tarefinha para vocês, que na semana, no próximo vídeo, nós estaremos fazendo uma correção, uma breve correção, né, aqui, apresentando as respostas. Eu gostaria que você lesse, anote aí, que você lesse o Salmo 19, do versículo 7 até o 11, que você escreva 4 razões porque o estudo da palavra de Deus é bom para você de forma pessoal, para você pessoalmente. Leia o Salmo 19, 7 a 11 e escreva 4 razões porque o estudo da palavra de Deus é bom para você pessoalmente. O próprio Salmo, tá? Analisando o texto, você vai tirar do próprio Salmo quais as razões, há 4 razões que o estudo da palavra de Deus é bom para você. Não invente da sua cabeça, não. Você vai encontrar nesse texto do Salmo 19, do versículo 7 até o 11. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Um abração, que o Espírito Santo do nosso Deus continue agindo na sua vida, na sua família e na sua história.